Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa sexta aula, né, sobre o capítulo 6 do livro TCC, Teoria e Prática, da Judith Beck, tá? A gente está lendo, né, esse livro e comentando sobre ele, fazendo esse grupo, né, de estudo. E esse é o sexto capítulo já, tá? Essa aula será somente comigo, né? Meu nome é Nayara, caso vocês não saibam. E a sétima aula será com a Ellen. As duas aulas serão gravadas, tá, pessoal? Porque a gente está atrasado no nosso cronograma, a gente está querendo correr contra o tempo, né? Para a gente conseguir finalizar essa leitura e, né, posteriormente fazer um outro grupo de estudo, caso vocês tenham interesse, tá certo? Então, ela começa falando nesse capítulo do livro sobre a introdução para esse capítulo. Todo capítulo do livro ela faz dessa forma, né? Ela coloca uma introdução, algumas perguntas que serão respondidas ao longo do capítulo, e aí ela começa, de fato, da sequência ao conteúdo, tá? O objetivo mais importante da primeira sessão é inspirar esperança. Esse é o objetivo principal da nossa primeira sessão de terapia. Lembrando, pessoal, esse livro está seguindo uma sequência, tá? Então, lembram que acho que foi na aula passada ou na retrasada que a gente falou sobre a sessão de avaliação. Aquela é a sessão de avaliação, a gente explicou para vocês que é uma sessão diferente das outras, é uma sessão que a gente coleta muita informação, a gente pergunta muita coisa para os pacientes, entrega questionário, entrega checklist, é a sessão de avaliação que nos auxilia a fechar o nosso diagnóstico. Depois, inicia-se as sessões de fato de psicoterapia, que seria essa, por exemplo, a primeira sessão de terapia, tá? Por isso que segue essa sequência. Vocês vão ver que nessa sequência, nessa aula, a gente vai explicar a estrutura da sessão a primeira sessão, né, na verdade, de terapia. Depois, nós teremos um outro capítulo que a gente vai falar sobre as outras estruturas, tá? A gente vai falar sobre a estrutura dos outros atendimentos, tá certo? Então, o objetivo principal dessa primeira sessão é a gente inspirar esperança, tá? Lembra, ela até falou sobre isso no outro capítulo. Quando a gente percebe que o paciente está desesperançoso, foca nisso também, pergunta sobre isso, aponte para ele que você sabe aquilo que está acontecendo, você já atendeu pacientes parecidos, você tem na literatura evidência para aquele problema que aquele paciente está trazendo, porque quando a gente fala isso, a gente inspira esperança, o paciente percebe que, eita, não é só eu que estou passando por isso, tem outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, e a fulana pode me ajudar, eu acho que ela pode me ajudar. Então, a gente inspirar esperança no paciente, lembrando que ele veio de uma sessão que já foi muito comprida, né? Uma sessão longa, complexa, com muitos questionários, com muitas perguntas sobre as suas dificuldades. Então, é importante que nessa sessão inicial, a gente, de fato, inspire essa esperança para o paciente. Você faz isso como? Fornecendo psicoeducação, tá? Lembra que esse é um dos pilares da TCC, fornecer psicoeducação. Sempre explicar para o paciente, ensinar o paciente sobre o problema dele, sobre o que está acontecendo com ele. Se naquela sessão de avaliação você fechou um diagnóstico, que nem no caso do EIB, que a Judith traz para a gente no livro, ela fecha o diagnóstico de depressão, certo? Então, essa primeira sessão de terapia, ela faz uma psicoeducação com ele. Ela explica para ele o que de fato o EIB tem, tá? Ela explica como a gente pode fazer essa psicoeducação com o nosso paciente, tá? Ela traz até aqui, eu vou mostrar para vocês. Como que ela faz essa psicoeducação. E é muito bacana, tá? A gente estar atento a isso, que nem ela fala, né? Faz com que os clientes, eles se sintam melhores, né? Identificam também os valores, aspirações e os seus objetivos. Aqui ela fala, né, que é para a gente mostrar para o paciente, por exemplo, que as pesquisas mostram que a TCC é efetiva para o problema daquele paciente. Então, a gente trazer para ele esse respaldo de que, olha, esse problema que você tem como a gente tratar ele. A gente pode auxiliar nesse problema, né? E aqui ela explica como a gente pode fazer isso, né? Através de estabelecer raporte, confiança com os clientes, familiarizá-los com o tratamento, tá? O cliente ele precisa saber sobre o tratamento,
fazer uma verificação de humor para que possa monitorar o progresso e adaptação ao tratamento, coletar dados adicionais para a conceitualização, informá-lo sobre o modelo cognitivo, programar atividades ou trabalho sobre uma questão, e desenvolver um novo plano de ação e obter feedbacks, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim, que ela traz para a gente. E ela também traz essa importância, né? Ela coloca, assim, até, né, que é importante a gente saber que, antes da primeira sessão, a gente precisa revisar a avaliação na admissão, né, do cliente e que tenha em mente sua conceitualização inicial. Então, lembram que lá na primeira sessão de avaliação, a gente fez uma avaliação com aquele paciente, a gente pediu, né, a gente usou materiais com eles, que nem aqui eu tenho um do livro, tá? Que nem a gente usa, né, o resumo do caso, a gente vai preenchendo essas informações aqui com os pacientes, né? Então, aqui tem todas as informações que a gente falou lá na aula passada, sobre sessão de avaliação. A gente precisa revisar esse material, saber sobre o caso de fato, ter em mente essa conceitualização inicial que a gente fez, lembrando que sempre vai estar faltando informação ainda, né? Mesmo que a gente coleta muita informação, ainda vai estar faltando informações. O plano de tratamento, então, conduz à sessão. Enquanto conduz a sessão. Então, a gente precisa ter claro isso na nossa cabeça antes do paciente entrar no atendimento com a gente, tá? Vocês vão ver, pessoal, quando a gente começa quando a gente está com o primeiro paciente, né? Ou pacientes novos mesmo, a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? Ou às vezes ainda está faltando informação porque é paciente novo, ainda não ficou muito gravado na nossa cabeça. Então, a gente precisa estar sempre revisando os materiais para que a gente não se esqueça, tá? E também ela até comenta, aqui faltou no PDF, mas ela comenta também que essa sessão geralmente dura, né? A média que ela colocou, né? Que as sessões de terapia geralmente dura de 40 a 50 minutos, e essa ela até coloca que dura em média 1 hora. Ou seja, é uma sessão que demora um pouco mais, porque as sessões iniciais. Tá certo? Antes da gente partir para a parte 1, pensem, vejam se vocês conseguiram assentar essas informações iniciais, que é muito importante para a gente entender sobre o livro em si, tá? Aí, ela divide a primeira sessão de terapia, ela divide em 3 partes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, porque aqui no PDF a gente deixou separadinho. Aqui, parte inicial da sessão 1, parte intermediária da sessão 1 e final de sessão 1, tá? Ela dividiu nessas 3 partes. Cada um, ó, tem um tópico dentro, tá certo? Ou seja, teoricamente, a gente utiliza todas essas partes durante a primeira sessão de terapia, lembrando que ela vai explicar para a gente como que organiza cada ponto desse ao longo do capítulo. Caso vocês tenham lido, vocês já entenderam um pouco sobre como ela faz. E aí, ela usa dessa forma, tá? Então, a gente vai, de fato, entrar na parte inicial da sessão, tá? A primeira parte inicial da sessão. Ela começa com... Aqui, ela coloca, faça uma verificação do humor e, quando relevante, de uma medicação ou outro tratamento. Então, são 3 pontos que ela coloca, né? Então, aqui, verificação do humor. Como que a gente vai fazer isso daí? O paciente chegou para a gente na clínica e é algo, pessoal, que a gente geralmente já faz nos atendimentos sem nem saber que faz parte da estrutura da TCC, né? Eu não era da TCC antes, né? Como vocês sabem, eu era da psicanálise, fiz essa mudança de abordagem no final do meio do ano passado para agora, né? Do meio do ano passado que eu comecei a fazer essa transição de abordagem e lá eu já fazia verificação do humor sem nem saber que era uma estrutura da TCC. Então, o paciente chega para a gente na terapia, a gente já pergunta, como que você está se sentindo? Como foi a sua semana? Não é algo que a gente sempre pergunta? Então, esse tópico da verificação do humor é algo que a gente sempre começa na TCC, tá? Não importa o público, tá? Até com crianças a gente faz isso, tá? Com crianças a gente pode utilizar algumas coisas mais lúdicas para poder verificar esse humor, mas a gente também utiliza, tá? Então, no começo de sessão, cumprimente o cliente e faça uma verificação de humor. Então, oi, João, tudo bom? E aí, a gente já faz uma verificação de humor dele. Essa verificação de humor, a gente pode explicar para o paciente já
né, e deixar claro para ele que toda sessão eu irei fazer uma verificação de humor com vocês. Aí a Judite dá ainda algumas opções de como a gente pode fazer essa verificação de humor. Que nem ela fala, a gente pode utilizar a escala de 0 a 10. De 0 a 10, quão bem, né, quão bem você esteve essa semana, né? Ou a gente pode utilizar formulários, então ela até cita, né, durante o livro, ela cita formulários como de depressão do Beck, né? Eu vou até colocar aqui para vocês poderem visualizar, né? Ela até ela fala assim, né? O inventário de depressão de Beck, ou o inventário de ansiedade de Beck, ou a escala de desesperança de Beck. Ela cita esse exemplo, né? Ou se o paciente não quiser preencher um formulário, a gente pode utilizar essa escala de 0 a 10. Daí ela até cita, né? Se 10 significa o mais deprimido que você já se sentiu e 0 significa nem um pouco deprimido, quão forte foi a sua depressão na maior parte da semana passada? Tá? Alguns tipos de perguntas, né, que a gente pode fazer para que o paciente responda para a gente, tá? E também ela fala muito, né, a respeito de a gente avaliar o grau de suicidalidade. Né? O que é isso? A gente avaliar se aquele paciente nosso ele tem ideação ou pensamentos ou já teve tentativas de suicídio. Então, a gente avaliar sempre esse tópico, né? Ainda mais nos primeiros atendimentos, porque se ele tiver scores elevados nos itens de suicidalidade e desesperança, indicam que o cliente pode estar em risco, tá? Então, é muito importante a gente verificar esse ponto também com os nossos pacientes, tá? E é importante ressaltar que essa verificação do humor, ela tem que ser breve, tá? Ela até cita ao longo do livro, né? Às vezes, vai surgir algumas questões, no momento que a gente está verificando esse humor, surgem algumas questões importantes que o paciente falou. A gente pode anotar, né, no nosso papelzinho, né, nosso prancheta, a gente pode anotar para verificar depois, ou para a gente perguntar depois, porque essa verificação do humor, ela tem que ser algo breve, algo rápido, tá? Que vai acontecer. A gente mede o humor do paciente, né? Certifica-se de que ele não esteja relatando como se sente apenas naquele dia, mas que ele está lhe fornecendo, né, uma visão geral do seu humor na última semana. Esse é um ponto muito importante também para a gente ensinar os pacientes que quando a gente está perguntando sobre o humor dele, é o humor que ele esteve ao longo da semana e não o humor que ele está tendo agora, naquele momento, na terapia, tá? Porque muitas vezes, né, ainda mais quando a gente atende crianças, adolescentes, né? Muitas vezes eles vêm muito animados para a terapia. Então, o humor dele está muito alegre, feliz, animado, vindo para a terapia. Porém, o que a gente quer saber é como ele estava ao longo da semana também, não só naquele momento em si, tá? Então, é uma coisa importante. Aqui, a Judite, ela até fala, né? Só que é algo assim que é do trabalho dela. Não, certamente, não sei se daria certo aqui no Brasil. Pelo menos comigo, com os meus pacientes, eu acho que não daria muito certo. Ela entrega para os pacientes os formulários, né? Alguns formulários para o paciente preencher antes de entrar no atendimento, que lá ela já vai ter algumas informações a respeito de como está o humor dele e ela verifica depois com ele. Então, enquanto ele está falando, reviso rapidamente as escalas, né, que ele preencheu logo antes da sessão e lhe peço para avaliar seu sentimento de bem-estar. Então, ela entrega esses documentos para o paciente na recepção antes de entrar para o atendimento e durante o atendimento ela dá uma folhada e verifica como que está aqueles pontos que o paciente assinalou, tá? Às vezes pode ser que funcione, às vezes pode ser que não, depende muito de cada paciente, né, e tudo mais. E também, né, ela fala dessa questão de avaliar o sentimento de bem-estar. Esse é um ponto muito importante também, tá, pessoal? A gente muitas vezes avalia o sentimento ruim daquele paciente, né? Ou quando ele não está com um sentimento muito agradável. Mas esse sentimento de bem-estar é muito importante que a gente também avalie, até para ele ter esse sentimento de esperança. Aqui, por exemplo, ela até coloca a frase do Abe, né? Que ela pergunta para ele como você está hoje, né, se sentindo, para ela saber como está esse sentimento de bem-estar. Não muito bem? Não. Tudo bem se eu der uma olhada nos formulários? Claro, daí aqui ela cita, né, para ele, ela vai conversando a respeito disso. Mas, às vezes, vai surgir muitos detalhes,
nesses atendimentos, né? Quando a gente está fazendo a verificação de humor. Aí ela até cita para a gente dicas clínicas que a gente pode utilizar para conseguir diminuir esses detalhes, né? Porque a gente precisa ser pontual também ao longo da sessão, porque senão a gente não consegue chegar em nenhum objetivo, tá? Então ela coloca aqui: você pode resumir como se sentiu essa semana em apenas uma frase ou duas? Ou podemos colocar na pauta como você tem se sentido e abordar isso em alguns minutos? Então, ela cita isso. Então, às vezes, o paciente vai trazer um ponto para a gente, mas que é detalhes demais, por exemplo, que a gente pode anotar, falar para o paciente, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Se sobrar um tempo, a gente fala, ou a gente programa uma outra sessão para falar sobre aquilo, tá? Lembrando, pessoal, que a gente tem que ser flexível também. Às vezes, o paciente vai trazer para a gente, logo no início da sessão, uma bomba que não tem como deixar passar, tá? Daí é importante a gente compartilhar com o paciente, né? Colaborar com ele essa pauta da sessão, explicar para ele se a gente pode dar uma pausa naquela pauta e abordar sobre aquilo que ele trouxe para a gente que é relevante, tá? Mas a gente vai falar ao longo das aulas também. Então, aqui a gente fez a verificação do humor, isso é coisa rápida, tá, pessoal? O paciente chegou, cumprimentamos, verificamos o humor, isso é coisa rápida, é breve, tá? Por isso que é breve. E aí a gente já vai para a verificação da medicação e outros tratamentos, tá? Isso aqui é quando o próprio paciente, ele faz uso de medicamentos ou ele participa, né, de outros tratamentos, aí a gente verifica como que está essa questão. Quando os pacientes tomam medicação para suas finalidades psicológicas, você irá verificar brevemente a adesão daquele medicamento, os problemas e os efeitos colaterais. Então, aqui é importante porque lá na sessão de avaliação, lembra? Quando a gente preencheu esse documento aqui com nossos pacientes, aqui a gente já está sabendo que se o paciente faz uso de medicamento ou não. E que medicamento que é. Visto isso, a gente já até pesquisou na internet, né? Quais são os efeitos colaterais desse medicamento para a gente saber a respeito do nosso paciente. Então, nessa primeira sessão, depois que a gente verifica o humor, a gente já verifica a questão do medicamento. Esse paciente está tendo adesão a esse medicamento? Porque muitas vezes o paciente vai ter mais coragem, né, de falar para a gente do que para o psiquiatra, por exemplo, que ele não está tomando medicamento. Aí a gente trabalha em cima disso também, tá? Então a gente precisa saber fazer essa verificação se ele está ou não tomando os medicamentos, tá? Quantas vezes daí aqui ela cita para a gente algumas frases que a gente pode utilizar para perguntar sobre isso, até para não ficar muito invasivo, né? Pensando que aqui é as primeiras sessões com o paciente, tá? Então, essa aqui é a primeira sessão de terapia com o paciente. Então, pensando para que a gente não fique muito invasivo, né? A gente pode perguntar de umas formas diferentes. Então, quantas vezes nessa semana você conseguiu tomar sua medicação na forma prescrita pelo médico? Aí o paciente vai falar: olha, eu tomei só o da parte da manhã e da noite eu não tomei. Então, assim, a gente já sabe que pelo menos uma parte ele tomou. Aí a gente vai trabalhar em cima disso para que ele volte a tomar os outros também, tá? Então, é importante a gente fazer essa verificação do medicamento com o paciente, tá certo? Passando para outra parte, fizemos a verificação do humor, fizemos a verificação do medicamento, aí a gente vai para a definição da pauta inicial. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui, ó, tá fazendo parte aqui dessa parte inicial da sessão, tá? Ó, esse aqui é o primeiro tópico que a gente acabou de falar. Agora a gente vai para o segundo tópico, que é defina a pauta, tá? Então, a gente define a pauta com o paciente. Idealmente, você define a pauta rápido para o paciente, justificar e explicar para o paciente o motivo da pauta. Então, aqui ela fala, né? Ela explica para ele, para o EB, como funciona. Então, a razão para definirmos uma pauta é para que eu possa descobrir o que é mais importante para você, então possamos descobrir juntos como usar nosso tempo. Então, aqui ela explica para o paciente, verificamos o humor, verificamos medicamento, nós vamos direto para a pauta. Então, ela explica para ele o que é isso, né? O que é pauta. Lembra que lá na sessão de avaliação, ela definiu a pauta com ele também. Ela explicou para o Weibe como ia funcionar aquela sessão de avaliação. E agora ela está explicando para ele como vai funcionar essa primeira sessão, né, de terapia. Já que esta é a nossa primeira sessão, temos muito a discutir e teremos menos tempo para falar sobre os itens da sua pauta.
Então, ela explica para ele, tudo bem, você entendeu? Sempre perguntando para o paciente para entender se ele está, de fato, compreendendo o que está acontecendo ou se ele está se sentindo incomodado. Aí aqui ela até fala, você também vai perceber que eu faço muitas anotações, então eu quero que você me informe se isso está te incomodando, tá? É importante isso. E aqui ela explica para o paciente como funciona a pauta da primeira sessão, o que será abordado na pauta da primeira sessão, tá? Isso é muito importante, para que o paciente saiba o que vai acontecer naquela sessão, tá certo? E também ele tem a flexibilidade para decidir junto com a gente se uma nova questão é mais importante do que a pauta original, tá? Então aqui ela deixa claro para a gente, a TCC não é rígida. Lembra dos princípios da TCC que a gente falou para vocês? A TCC ela é flexível, ela é colaborativa. Então, a gente pergunta para o paciente, a gente não vai impor nada para o paciente, a gente pergunta para o paciente, a gente tenta falar junto com ele, que nem ela mesmo cita aqui, mais alguma coisa que você gostaria de pautar e falar a respeito? Porque a gente precisa saber se o paciente quer falar sobre outra coisa, a gente já decide juntos, se ele quer que a gente, se seria interessante, né, a gente mudar a pauta original, visto que surgiu uma outra questão importante, tá? Mas também seja cuidadoso, não deixe que o cliente se desvie e fale sobre um problema diferente sem chamar a atenção dele para isso. Então, sempre assim, sabendo como falar, tá, pessoal? Mas a gente pode também falar sobre isso. Às vezes é um problema que surgiu que a gente pode conversar em outra sessão que vai casar melhor com a outra pauta da outra sessão. E tudo bem também, a gente explica para o paciente, a gente tenta entrar numa colaboração, tá? Definimos a pauta inicial, a gente vai para atualização e revisão do plano de ação, que ainda assim faz parte daquela parte inicial da terapia, tá certo? Então, atualização e revisão do plano de ação. O que aconteceu de positivo durante a sua semana? Ao perguntar dessa forma, tendemos a começar por experiências positivas e ajudamos os clientes a tirarem conclusões adaptativas. Esse aqui é um ponto muito importante que ela traz para a gente, né? Que ela fala assim que essa diferença da TCC de agora, né, para a TCC tradicional, que a TCC tradicional, a gente perguntava o que aconteceu entre a última sessão e essa que eu deva saber. E muitas vezes, quando a gente pergunta desta forma para o paciente, vai surgir experiências negativas, né? Ainda mais no começo do atendimento, né? Onde o paciente ainda não aprendeu as técnicas, né? Então, vai surgir muitas experiências negativas. E aqui ela fala, né, que quando a gente está falando sobre a TCC orientada para a recuperação, a gente pergunta muito o que aconteceu de positivo naquela semana. Que aí tendemos a começar por experiências positivas e ajudamos os pacientes a tirar conclusões adaptativas. Esse é um ponto muito importante, tá? Para a gente tentar introduzir também ao longo das nossas sessões. Aqui ela até traz um pouco a fala dela com o Abe, né, a respeito disso. Tá? Então, quando a gente fala dessa atualização e revisão do plano de ação, a gente começa perguntando o que aconteceu de positivo, né, durante aquela semana, o que aconteceu de positivo, e aproveitar também para reforçar o modelo cognitivo. Aqui mesmo ela até mostra para a gente como que ela reforça o modelo cognitivo com o Abe. Lembrando que ela explicou um pouquinho sobre isso na sessão de avaliação. Aí ela fala, Abe expressava um pensamento automático autocrítico. Daí ela cita aqui para a gente. O que o Abe falava sobre isso, né? E aqui ela trabalha com ele sobre a questão da situação gerar um pensamento automático. Então, a situação é que você está decidindo se faz ou não alguma coisa. Como levar seu neto para passear? Então, tem o pensamento, tudo é tão difícil. Esse pensamento faz se sentir mal e você geralmente acaba sentado no sofá. Muitas vezes, né, aqui ela está resumindo de uma forma, né, o modelo cognitivo. Muitas vezes no começo, né, dos atendimentos, o paciente ele não consegue ainda fazer essa conexão. Então, a gente auxiliando ele e perguntando se está certo ou não, aí o paciente consegue descrever para a gente, que nem ela coloca aqui, eu entendi bem? Vou te perguntar. E ela cita a forma que ela entendeu que acontece essa questão da situação, do pensamento, né, do Abe. Então, dessa forma, é uma questão colaborativa e ela está questionando para o paciente algo e mostrando para ele. Aqui ela está fazendo a atualização do plano de ação. Lembra, ela deixou para o Abe o plano de ação lá na sessão de avaliação. Dessa sessão de avaliação, desse plano de ação, né, na sessão de avaliação,
foi fazer, né, com que o Weibe, eles dois entraram num acordo, né, de que o Weibe levaria o seu neto para tomar um sorvete. É algo simples, mas para o Weibe não era simples, tá? Para o Weibe era algo que causava, né, alguns sentimentos, alguns pensamentos negativos, né, nele e tudo mais. E ele conseguiu, de fato, efetuar esse plano de ação. Então, nessa parte aqui da sessão, depois que a gente verificou o humor, verificou a medicação, a gente definiu a pauta inicial com o paciente, aí a gente faz essa atualização, verifica se o paciente conseguiu realizar o plano de ação e fazemos a revisão do plano de ação. Daí ela pergunta, né? E ela reforça para ele esse modelo cognitivo quando surge a oportunidade e ela revisa o plano de ação com o EIB, tá? Que daí ela revisa o plano de ação, acho que está por aqui, revisando o plano de ação. Se você e o cliente combinaram um plano de ação durante a avaliação, é importante descobrir o que ele fez e em que medida isso foi útil, tá? Então é importante a gente perguntar. Às vezes o paciente não conseguiu cumprir todo o plano de ação, mas ele cumpriu metade. Aí a gente reforça. Ah, você conseguiu metade. Isso é bom. Agora, semana que vem, pode ser que você consiga o restante, tá? E começo revisando as anotações da terapia que havíamos elaborado na sessão anterior. Então, aqui, ela aborda com o Weibe sobre esse plano de ação. Quando eu começar a me sentir mais deprimido, devo me lembrar de que o plano da terapia faz sentido. Então, esse aqui era um dos planos de ação que ela fez com ele, né? Eram algumas anotações e ela pediu para que ele lesse essas anotações. Então, esse aqui é um ponto muito importante, tá, pessoal? A gente revisa esse plano de ação com o paciente, aproveita para reforçar de novo esse modelo cognitivo com ele, tá? Para que ele entenda, né? Porque às vezes vai surgir pensamentos disfuncionais quando ele for realizar os planos de ações. Então, é importante a gente reforçar como funciona o nosso modelo cognitivo para que ele compreenda o porquê que aqueles pensamentos disfuncionais estão ocorrendo, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Ainda no primeiro momento assim da terapia, aqui ela faz, né, depois que ela define a pauta, ela solicita uma atualização, né, revisa o plano de ação, ela discute sobre o diagnóstico do cliente e fornece psicoeducação, tá? Então isso ainda faz parte da primeira parte da terapia. A maioria dos clientes quer saber seu diagnóstico geral e estabelecer, né, que você não acha que são loucos ou estranhos ou anormais. Então, aqui é um trecho do livro que ela fala assim, que a maioria dos clientes, eles querem saber que o que eles têm tem nome, é um diagnóstico, que existe uma sintomatologia, que eles não são loucos, não são estranhos, não são anormais. Tá? Então, a maioria eles querem saber. Então, é importante a gente providenciar. E quando o paciente, de fato, né, ele tem um diagnóstico mesmo, né, um transtorno, a gente dizer para ele, explicar para ele. Lembra? Lá na sessão de avaliação, ela já explicou para o EIB que ele se enquadrava no transtorno de depressivo, tá? Então, a gente explicar para o paciente. É aconselhável deixar que o cliente saiba como você fez o diagnóstico e oferecer alguma psicoeducação inicial sobre a condição dele. Então, aqui ela aborda que é muito aconselhável a gente explicar para o paciente como que a gente chegou naquele ponto, que não foi aqui da orelha que a gente tirou a informação de que, eu acho que você tem depressão. Eu acho, olha, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o que você tem é ansiedade. Não é assim, tá? Então, é aconselhável deixar que o cliente saiba como você fez esse diagnóstico, tá? Oferecer essa psicoeducação inicial. Lembrando que essas psicoeducações a gente ainda vai providenciar ao longo das outras sessões, tá? E queremos que ele comece a atribuir parte de seus problemas ao seu transtorno e não ao seu caráter, porque isso não é saudável, tá? Não é saudável o paciente ele atribuir os seus problemas ao seu caráter. Não é nada saudável, tá? Então, por isso que a gente pede a gente fala, né, sobre essa importância da gente fazer essa psicoeducação sobre o transtorno que aquele indivíduo tem, tá? Quando não tem transtorno, a gente faz uma psicoeducação sobre os problemas que ele está apresentando, tá? Aí aqui ela até traz como ela faz isso. Deixa eu achar aqui. Como ela faz. Passei demais, né? Cadê? Tá.
aqui ela explica, né? E ela fala assim: eu gostaria de falar sobre o seu diagnóstico. Abe, você tem uma doença real, ela se chama depressão. E aí ela explica para ele o que é isso. Ela faz até uma analogia do que seria uma depressão, né, com uma pneumonia, que precisa de um profissional qualificado para auxiliar naquilo. E aí ela fala, né, como ela chegou nesse diagnóstico, não foi do nada. Eu sei disso porque tem um livro que me ajuda a diagnosticar os problemas que as pessoas têm quando me vêm. Quando vem me ver. Ele é conhecido como DSM. Ele lista os sintomas da doença real chamada depressão. Lista os sintomas que ele vem apresentando. Daí ela mesma vai listando para ele os sintomas que ele apresentou desde o primeiro atendimento, tá? Daí ela vai falando para ele assim: você se sente cansado às vezes, você tem se sentido muito deprimido, perdeu o interesse por quase tudo. Ela vai listando os sintomas que tem a ver com depressão, por exemplo, e mostra para ele. Daí aqui ela oferece de novo essa esperança. Ela fala para ele assim: felizmente a TCC é eficaz para esse tipo de tratamento. Tá? Aí ela volta a dar esperança para o paciente, tá? O que você tem é depressão, mas tem tratamento. A TCC é eficaz e é a forma que eu trabalho. Tá? Ela explica isso para ele. Olha a segurança que a gente passa para o paciente, né? Quando a gente consegue explicar dessa forma. Aí ela fala, né, sobre a psicoeducação, né? Ela faz psicoeducação sobre o modelo cognitivo, através das situações que o paciente relatou durante a sessão, identificar os pensamentos automáticos, as emoções e o comportamento. Aqui ela faz aqui, quer ver? Na psicoeducação sobre a depressão e o pensamento negativo. Aqui ela fala para ele, mas não é culpa sua ter pensamentos deprimidos. Esses pensamentos, eles fazem parte também do sintoma da depressão. E ela explica para ele sobre isso, para ele entender sobre esses pensamentos disfuncionais. E aqui também ela fala psicoeducação adicional sobre o plano de tratamento e pensamento deprimido. Ela fala, né? Como você está deprimido, sabemos com certeza que alguns dos seus pensamentos automáticos não são 100% verdadeiros. Outros podem ser verdadeiros, mas eles são realmente inúteis. Aqui ela dá uma pincelada sobre isso, mas obviamente a gente vai abordar sobre isso melhor com o paciente mais pra frente, né? Mas é importante a gente ir explicando para o paciente. E aqui também, nessa parte, ela faz a psicoeducação sobre o modelo cognitivo. Ela fala para ele, essa é uma situação que acabou de acontecer alguns minutos atrás. E aí ela traz para ele ela faz em forma de desenho para ele, né? Um diagrama. Ela faz para ele um diagrama sobre uma situação que ele trouxe lá no começo da terapia. Situação, pensar sobre fazer alguma coisa, como sair com seus netos. Que pensamento que veio na cabeça do Abe quando ele pensou isso? Tudo é tão difícil. Que emoção que veio? Deprimido. Que comportamento? Ficar sentado no sofá. Isso aqui, ela trabalha isso com ele brevemente, esse modelo aqui, esse diagrama, mostra para ele esse diagrama e pergunta para ele: o que você achou disso aqui? Faz sentido isso aqui que eu coloquei? Agora, se você tivesse um outro tipo de pensamento, será que teria esse sentido da mesma forma? Aí ela traz para ele um outro tipo de pensamento e ele mesmo diz que ele se sentiria muito melhor. Tá? Aqui ela está fazendo já a psicoeducação pro paciente a respeito do modelo cognitivo, como que ele funciona, tá? E se o paciente não conseguir identificar os pensamentos automáticos, abordar com eles algum exemplo para que facilite a compreensão, ou utilizar materiais como histórias em quadrinhos, trechos de filmes e séries, né? Aqui eu que acrescentei essa parte, mas aqui ela dá essas dicas também para gente. Se o paciente ele não conseguir fazer de uma forma, identificar os próprios pensamentos automáticos, a gente dá uns modelos para ele. Eu gostaria de conversar com você, né, por alguns minutos sobre como seu pensamento afeta a sua vida. E aí ela vai citando exemplos e vai perguntando para o paciente, até que ele consiga dizer que pensamento automático ele teve. E aqui ela também fala, a gente pode utilizar personagens de quadrinhos com várias expressões para ilustrar as emoções com balões de pensamento acima das suas cabeças. Tá? Com a criança é muito mais fácil, né? A gente pega umas histórias de quadrinho, tem histórias em quadrinhos que é sem fala, né? Só tem os balões, e aí a própria criança vai escrever aquilo lá e ela vai trazer para a gente o pensamento automático que aquele personagem teve. A gente pode fazer com trecho de filmes, séries, enfim, é bem bacana, assim, para fazer o paciente entender sobre esse modelo cognitivo, tá? Que está interligado, tá? Aqui ela finaliza essa parte inicial da sessão 1. Agora a gente vai para a parte intermediária da sessão, tá? Da sessão 1, na verdade, não é 2 aqui não.
Lembrando, né, que parece que é muita coisa, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando prática, a gente consegue ir pautando melhor a sessão, consegue organizando melhor a sessão também, tá? Primeiro ponto dessa parte é identificando valores e aspirações. Isso é algo que ela comentou com a gente lá no começo do livro, não sei se vocês lembram. Eu tenho até um PDF que eu faço com os meus pacientes, que eu coloco valores, eu escrevo um pedaço que significa um valor, que significa aspiração, peço para o paciente escrever e embaixo objetivos terapêuticos. Eu coloco esses 3 tópicos e entrego para o paciente preencher para mim logo nas primeiras sessões de terapia, né? Na primeira sessão, na verdade, nas primeiras, né? Eu já peço para o paciente escrever, fica bem organizadinho, assim, bonitinho. Aqui também, da forma que ela faz, também fica. Identificando valores e aspirações. Ai, saiu. Peraí, saiu. Valores. São crenças antigas sobre o que é mais importante na vida. Os valores das pessoas moldam suas escolhas e seu comportamento. O que é realmente importante para você na vida? Esse tipo de frase que a gente pode perguntar para o paciente. O que é realmente importante para você na vida? O que costumava ser realmente importante para você na vida? Tá? Essas são as frases que a gente pode perguntar para que o paciente anote para a gente quais são os valores dele. Essas intervenções podem inspirar esperança, motivá-lo a se engajar no tratamento, completar, né, planos de ação e ajudá-lo a superar os obstáculos e problemas com que se defronta, né, no dia a dia. Então, eu acho muito legal, assim, a gente sempre está abordando isso para que a gente também fale desses pontos, né, com os pacientes, que nem aqui. Ela traz, né, alguns pontos que a gente pode estar perguntando, algumas áreas, né, que a gente pode estar perguntando para o paciente, caso ele tenha dificuldade. Então, o quanto, né, de saúde é importante para você, o quanto de, sei lá, espiritualidade é importante para você. Ela traz, assim, algumas dicas para que a gente pergunte para o paciente, para facilitar também, né, na questão de quando a gente está querendo. Apareceu um negócio aqui, não quer sair agora. Mas ela fala, né, sobre essa importância, assim, da gente abordar isso com o paciente. É muito bacana, né? Aí saiu. E aí, ela traz também, né? Tudo ela vai trazendo um trecho de como foi para o Abe, né? O Abe fala que o que é realmente importante para ele é trabalhar e ser produtivo. Mas eu estraguei tudo. Aí ele já traz esse pensamento automático, eu estraguei tudo. Eu já havia revisado com ele o modelo cognitivo com ele, decido que seria melhor deixar esse pensamento automático sem ser abordado para que possamos continuar com as identificações dos valores. Vocês perceberam? Aqui, quando eu falei que a gente consegue, com o tempo, ir moldando assim, a sessão, organizando a sessão, aqui era um ponto que ela poderia ter abordado com ele melhor. Entender um pouquinho melhor sobre como assim você estraga tudo. Será que é sempre assim? Mas ela já tinha feito uma abordagem dessa forma com ele antes. Então, ela deixou quieto, né? Anotou no papelzinho dela e deixou quieto para abordar mais para frente, né? Ou em outra ocasião. Para dar sequência, né? Aspirações. Para identificar as aspirações do cliente, faça uma ou mais perguntas como as seguintes: o que você quer para a sua vida? Quais são suas esperanças para o futuro? Qual o significado que o cliente atribuiu às aspirações? Aqui é muito importante, né? Ela fala assim que essas frases a gente pode perguntar para o paciente para que ele entre em contato com essas aspirações dele, né? Para identificar essas aspirações. E aqui ela fala, né? Qual é o significado que o cliente atribuiu a essa aspiração? É muito importante a gente entender esse significado também, que ele é muito importante. Aqui ela cita outras frases que a gente pode perguntar para o paciente também, tá? Então, aqui ela fala, o importante não são as aspirações. Continuando, que eu tive um pequeno imprevisto, o importante não são as aspirações e experiências do cliente isoladamente, é o significado que o cliente atribui a elas. Esse é um ponto muito importante que ela traz para a gente, né? O que significa para o paciente aquilo? Que nem aqui ele fala, né, sobre as aspirações dele, né? E ele cita, né, que o que significa para ele, né, que as pessoas o vejam como uma pessoa confiável, trabalhador e amigo. Tá? Então, esse aqui é um ponto que ele traz.
Continuando, definindo os objetivos com o paciente. O objetivo, ela traz em duas partes. Não sei se vocês chegaram, né, a ler o livro, ela traz em duas partes. Ela define o começo, aí ela tem uma pequena pausa nos objetivos, que aí ela fala, ela explica, né, ela aborda um pouco um pensamento automático que interferiu na definição dos objetivos. Então, foi um pensamento automático que ela não pôde deixar passar. E aí ela continua na parte 2, de fato, sobre a definição dos pensamentos automáticos, tá? Peraí que eu me perdi aqui agora. Aí, definindo os objetivos. Depois de identificar os objetivos, né, os valores e aspirações dos clientes, você colaborativamente define os objetivos e os registra, tá? No papel mesmo, você registra com ele. Esses objetivos são mais específicos do que os amplos que vocês discutiram lá na sessão de avaliação. Lembra que na sessão de avaliação a gente define uns objetivos mais amplos. Aqui a gente já define uns objetivos que são mais específicos, tá? Lembrando que a gente pode definir poucos objetivos também, até para não assustar também o nosso paciente, né? Então a gente pode definir poucos objetivos com ele. Dificuldades na definição dos objetivos. Aqui ela traz algumas dificuldades que a gente pode apresentar, que são 3, né? Que é o cliente tem dificuldade para elaborar os objetivos, ou ele define objetivos muito amplos, que aí a gente tem que orientar ele, auxiliar para que ele defina os objetivos mais específicos, né? E quando ele define objetivos para as outras pessoas, tá? Então, por exemplo, meu objetivo é que minha mãe pare de ficar me amolando, né? É um objetivo para as outras pessoas. Como a gente trabalha com o que a gente tem controle, então a gente precisa ensinar isso para o paciente também. O que é seu controle? Então a gente não pode abordar esse ponto, né? Porque a gente não está atendendo a mãe dele, né? Então, como que a gente pode mudar esse objetivo? Então a gente trabalha dessa forma com o paciente, tá? E aqui, quando eu falei para vocês que ela fez um adendo, né, que ela explicou para ele como que funcionava, né, essa questão dos objetivos, e aí ele falou assim, não fui capaz de fazer até agora. Então, ele colocou como objetivo que ele queria um bom emprego, mas não sei se vou conseguir fazer essas coisas, não fui capaz de fazer até agora. Aí ela deu essa pausa, trabalhou a questão do pensamento automático com ele, ó, ela trabalhou a questão do pensamento automático com ele, mas sempre achei que eu deveria resolver meus problemas sozinhos. Daí ela explica para ele que a gente precisa de um profissional para nos auxiliar. E ela trabalhou um pouquinho esse pensamento, ela retornou para os objetivos de fato com o EIB, tá? Programando as atividades. Esse também é quase chegando no final da sessão, a gente programa as atividades com o paciente. Se houver tempo na primeira sessão, né, uma boa ideia é ajudar os clientes mais deprimidos a programarem atividades para a semana seguinte e lhes dar o crédito por se engajarem nessas atividades. Ou então, se houver um problema urgente, né, que precisa de atenção imediata, você pode trabalhar nisso. Então, nessa parte, aqui, quer ver? Ela define, né, com ele a questão dos objetivos, ó, ela mesma listou com ele. É bacana a gente listar com nossos pacientes, né, fazer eles escreverem, levar para casa. Esse é o objetivo do EIB. Aí ela explicou, né, sobre essa questão, e aqui chega na parte do programando as atividades. Então, aqui ela até cita, né, que ela deixou com o EIB, né, tem estado muito inativo, como não apresentou um problema urgente, sugira a programação de atividades para a semana seguinte. No próximo capítulo, você lerá a respeito do que fizemos, tá? Então, ela fala isso também, ela explica um pouquinho como que a gente faz essa programação dessa atividade. Então, é quando a gente programa com o paciente a atividade que ele vai fazer semana que vem. Como na sessão de avaliação ele teve também a atividade que ele precisou fazer, aqui também, né, ele teria a atividade da semana que vem, tá? E sempre dar crédito, sempre reforçar o paciente, mesmo que ele tentou, reforce, porque às vezes é tão difícil para o paciente tentar, né? E é bom que o psicólogo sempre esteja reforçando ele para que ele se sinta mais motivado também. Sempre verificar a questão das atividades para que se torne algo que o paciente ele consiga cumprir também, tá? Ou então, se houver um problema urgente, que precisa de uma atenção imediata, né, a gente pode trabalhar sobre isso também, tá? Se surgiu alguma questão, né, na pauta, a gente pode trabalhar também.
E aí a gente chega de fato na final da sessão 1, né? Na primeira sessão, a gente chega de fato no final da sessão, né? Aí aqui ele fala, né? Ela fala sobre o resumo final da sessão. Então, o resumo final estabelece ligações entre os diferentes momentos da terapia, né, da sessão, e reforça pontos importantes. Inicialmente, é provável que você faça o resumo, tá? Então, no começo, é a gente que faz o resumo da sessão. Quando a gente achar que o cliente está capaz de apresentar um bom resumo, você lhe pedirá que ele faça. Eu faço até com a criança, tá, gente? Então, a gente mesmo fala para a criança resumir o que a gente fez hoje, né? Às vezes, no começo, a criança vai falar só, a gente brincou de tal coisa, ela só vai lembrar disso. Aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai modulando o comportamento dela, ela vai entendendo como funciona esse resumo no final da sessão, ela consegue fazer também, tá? Uma coisa que eu gosto muito de perguntar para os pacientes é o que ficou da sessão de hoje para você. Eu gosto muito de perguntar isso para o paciente. O que ficou hoje para você da sessão? Que daí o paciente ele reflete o que ficou de mais importante para ele. O que teve assim, na sessão que ele ficou assim, que refletiu mais a respeito, tá? Mas daí cada psicólogo faz de uma forma, né? Eu gosto muito de perguntar isso para o paciente. E aqui, né, ela até fala de... O resumo também inclui uma revisão de que o cliente concordou em fazer para o seu plano de ação e uma avaliação da probabilidade de executá-lo. Então, aqui a gente revisa também com o paciente sobre o que ele deixou, né, de plano de ação. Quais foram os planos de ação que ficou para a próxima semana? A gente revisa com o paciente, né, para ter certeza, né, que talvez ele entendeu, que ele vai executar, né, e também ela fala, né, apresenta o plano de ação da primeira sessão de EIB, certifique-se de que os clientes tenham recebido o plano de ação por escrito e outras folhas de exercício do que precisarão, tá? Ela até deixa aqui um modelo para a gente também, tá? Que é esse daqui, cadê? Acho que é esse aqui, ó, plano de ação. Esse é o modelo que a Judite usa, tá? Ela coloca pontos principais da sessão, ela colocou até esse diagrama aqui do que o Weibe fez, né? Do que o Weibe falou, e ela colocou, ela explicou para ele a respeito do óculos escuros, ela deixou bem nítido, assim, para que ele entenda. E aqui ela deixou frases, né? E deixou os afazeres do Weibe. Levar Ethan para tomar sorvete, sair 4 vezes por semana, por exemplo, dar uma caminhada de 5 minutos, ou ir no mercado, ou numa loja de ferragem, mostrar a mim mesmo que posso assumir o controle e fazer as coisas, usar a lista de objetivos, quero acrescentar, riscar ou alterar algum deles. Então, é muito bacana, assim, que ela usa esses planos de ação com o paciente, fica visual, para que o paciente também não esqueça, né, gente? Vamos pensar que às vezes o paciente acaba esquecendo. Lembra aquela frase que ela usa muito, tem um dos capítulos que ela fala muito disso, né? O que a gente não quer que o paciente esqueça, a gente pede para que seja escrito, né? Então, se eu não quero que o paciente esqueça do que a gente falou, a gente pede para que ele escreva. Feedback é a última parte, né, da sessão, é o elemento final da sessão, né, da primeira sessão, é o feedback. Na verdade, todas as sessões a gente vai finalizar com feedback. Próximo ao final dessa sessão, a maioria dos clientes se sentem positivo em relação ao terapeuta e à terapia. Solicitar um feedback fortalece ainda mais o rapport, né? Permitindo a mensagem de que você se importa com o que o paciente pensa. E aqui ela até fala, né, que além do feedback verbal, uma boa ideia é pedir que o cliente preencha um formulário de feedback, tá? Daí ela fala para ele, espera um pouquinho ali na recepção, assina para mim aqui esse formulário de feedback, né? Escreve para mim aqui os pontos principais e deixa com o meu recepcionista que depois ele entrega para mim, tá? Então, ela utiliza essa forma de também coletar um feedback escrito do paciente, tá? E aqui ela tem um modelo também de como que ela faz esse feedback. Aí, assim, o que você quer recordar da sessão de terapia de hoje? Houve alguma coisa que o aborreceu em relação ao terapeuta ou à terapia? Qual a probabilidade de você executar o novo plano de ação? Como ele está relacionado às suas aspirações e valores? Se executá-lo, o que isso pode lhe mostrar, né? O que você quer garantir que seja abordado na próxima sessão? Então, é bem bacana, assim, esses formulários de feedback que ela faz, né, com o paciente, e a forma que a Judite utiliza, né, na clínica dela. Não sei como que funciona com vocês, né, pessoal, mas eu e a Ellen até chegamos a comentar sobre isso. Com a gente aqui,
o pessoal não curte muito ficar anotando coisas, tá? Então, eles não curtem muito, assim. Às vezes, a gente até entrega, né? Eu entrego formulários, checklists para os pais, né? Pacientes também assinarem, mas eu sempre entrego para que eles me entreguem no outro dia, na outra semana, e ainda correndo o risco do paciente esquecer e a gente ter que ficar relembrando, tá? Mas é algo assim que varia muito também de cada realidade, de cada psicólogo, né? Alguns podem funcionar, outros não, mas é uma ideia muito bacana da Judite, né? De fazer esses formulários também de feedback para se tornar concreto, né? E fazer até o paciente interpretar melhor o que foi trabalhado durante a sessão, né? E também o plano de ação que ela faz, que é muito bacana, né? Fica muito concreto para o paciente. Então, lembrem sempre daquela frase: o que você quer que o paciente não esqueça, entregue escrito para ele, ou faça ele escrever durante a terapia, para que ele não esqueça, tá? E aqui a gente finaliza, né, essa questão aqui do resumo da sessão, tá? A parte inicial, a parte intermediária e o final de sessão, tá? Lembrando que ela relata, né, que às vezes a sessão gasta um pouco mais de tempo, então a gente acaba ficando 1 hora na sessão, né, realizando o atendimento com o paciente, mas a gente tem essa estrutura de sessão justamente para a gente não se perder ao longo da sessão. Porque vamos pensar, ao longo das sessões, sempre o paciente vai trazer alguma atualização, alguma novidade da vida dele, alguma coisa que aconteceu. E se a gente ficar preso naquilo, a gente vai ficar a sessão inteira falando sobre aquilo, tá? E a sessão de terapia não é para a gente ficar o tempo todo com o paciente falando sobre as atualizações da semana dele. Não é isso, a gente precisa ter objetivos, tá? Por isso que aqui tem todos os objetivos certinho. A gente verifica o humor, verifica a questão de medicamento, define a pauta com o paciente, solicita uma atualização, se ele fez ou não o plano de ação, revisamos o plano de ação, discutimos o diagnóstico dele, né, que a gente comentou na sessão de avaliação, fazemos uma breve psicoeducação, lembrando que a gente faz mais para frente também. Aí a gente já chega na parte intermediária, tá? Que é definir as aspirações, os valores, os objetivos, fazer a programação das atividades da próxima sessão com o paciente, colaborativamente definir esse novo plano de ação, né? Verificar se tem a possibilidade de execução. E, final, né, apresentar esse resumão da sessão, verificar o quão provável é o paciente realizar aquele plano de ação e obter, né, esse feedback, tá? Lembrando que, lógico, às vezes a gente esquece a estrutura, mas vamos sempre pensando, pessoal, a gente pode imprimir isso aqui e ficar sempre gravando, né? Ficar lendo. Não é que a gente tem que gravar o que acontece, isso aqui tem que acontecer natural. Durante o atendimento, ele vai acontecer natural, tá? Mas como, né, às vezes a gente é recém-formado, a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente pode imprimir isso aqui e tá sempre olhando, verificando, tá? E a gente vai, com o tempo, também conseguindo assentar essas informações, né? E fazendo na prática. Tá certo, pessoal? Eu espero, assim, que vocês tenham gostado dessa aula. Né? Qualquer dúvida você pode mandar para a gente, tá? Para quem ainda tem interesse no certificado, a gente já encerrou as vagas, mas manda uma mensagem para a gente que talvez a gente acaba liberando para vocês. Tá certo, pessoal? Até semana que vem na aula ao vivo, que a gente vai falar sobre o capítulo 8.